Então, como a professora Eli já falou, meu nome é Jussara. Eu sou bióloga, também sou uma pesquisadora antártica. E além de bióloga, eu também sou brióloga. Vocês sabem o que é briólogo? Não, né? Tá, eu também não vou falar, vocês vão descobrir só no final da minha apresentação, certo? Bem, a Eli está falando que pode ser uma pergunta da Olimpíada Polar. Olhem só, eu vou falar então sobre a vegetação na Antártica. Se eu coloquei aí um slide que fala vegetação, eu já estou falando para vocês que tem vegetação na Antártica. Aí vocês devem estar perguntando, poxa, mas a Ana mostrou um monte de fotos só de gelo, né? Onde é que vai estar essa vegetação? Pois é, a gente vai descobrir. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem vegetação na Antártica, certo? Agora, vocês acham que... Levanta a mão quem acha que na Antártica eu posso encontrar, ou eu encontro, esse tipo de vegetação. Pinheiro, macieira, laranjeira, né? Planta com flor. Ergue a mão quem acha que encontra isso daí na Antártica. Ah, tem alguns que acham, né? Pois é, mas esses que acham, erraram. Porque a gente não encontra na Antártica esse tipo de vegetação, certo? Mas... tô ouvindo muita conversa. Agora tá bem melhor, ó, que eu até já dei um sorriso. Olhem só, a gente não encontra esse tipo de vegetação na Antártica. E vocês sabem por quê? Bom, a Ana já falou algumas coisas do porquê não tem esse tipo de planta na Antártica. A Antártica é o continente dos superlativos. A gente diz que lá na Antártica é tudo mais. É o continente mais frio, é o continente mais seco, mais alto, mais remoto, né? E, consequentemente, também, ainda bem, é o mais preservado. A Antártica, na verdade, ela é formada... Eu vou mostrar o mapa aqui para vocês, ó. Então, aqui está o mapa da Antártica. E a gente costuma dividir a Antártica em duas partes. A Antártica continental, que é todo esse manto de gelo grandão aí, que é da maior parte de onde a Ana mostrou, alguma parte que a Ana mostrou as fotos, ela mostrou lá do começo da península, né? Na Antártica continental, a gente tem o Polo Sul, né? E aquela foto ali de baixo é a foto da estação russa, que fica bem perto do Polo Sul. E nessa parte da Antártica, sim, é muito gelo, é um manto de gelo. Nessa parte tem pouquíssima vegetação, eu vou falar para vocês depois o que tem lá. E onde tem mais vegetação vai ser na chamada Antártica Marítima. A Antártica Marítima é formada pelas ilhas que ficam ao redor da Antártica. Então, bem lá na pontinha da península, onde tem aquela seta vermelha lá em cima, tem algumas ilhas, tem algum arquipélago bem conhecido, que é o arquipélago das Shetlands do Sul, que é lá onde o Brasil desenvolve a maior parte das suas pesquisas na Antártica. E essa parte da Antártica, ela fica coberta de gelo durante o período do inverno, que é igual aqui. Agora a gente está começando outono, né? Lá também está começando a ficar... Aliás, lá já está muito mais frio, né? Só que no inverno é muito mais rigoroso, é muito mais frio do que aqui. Só que aí no verão, essa parte da Antártica, esse gelo ele derrete na Antártica Marítima, tá? Lá na Antártica Continental, lá onde a Ana falou, que tem essas geleiras que não deveriam estar derretendo, mas estão, né? Então, na Antártica Marítima, essas partes, elas derretem e aí aparecem essas áreas livres de gelo, que são áreas onde é possível que a vegetação se desenvolva. Então, olhem que legal que acontece no verão. Essas áreas livres de gelo, elas ficam cobertas por um tapete bem grande de vegetação. Alguém está vendo a árvore aí? Não, né? Então, por conta das condições da Antártica serem muito rigorosas, muito frio, muito vento, né? O solo também é muito raso. As plantas maiores, plantas de porte maior, elas não conseguem se desenvolver na Antártica. Então, a vegetação que a gente tem lá é uma vegetação formada, a gente fala que é um tipo de tundra, que é aquela vegetação formada por plantas muito pequenas, que não tem um tecido de condução, elas não têm um caule, né, um tronco como um pinheiro, como um ipê, como outras árvores que a gente conhece. São plantas muito pequenas que se desenvolvem nesse lugar. E será que é só um tipo de planta? Quando a gente olha assim essa foto, parece que é tudo igual, né?
Esses verdinhos são todos iguais, vocês não acham? Se a gente colocar uma lupa... Opa, eu tô atrapalhando aí, né? Se a gente colocar uma lupa e ampliar, a gente vai ver que não, que na verdade não é só um tipo de planta que tem aí, tem vários tipos. Então, a gente vai encontrar na Antártica 2 grupos principais de plantas, tá? Na verdade, esses aqui não são exatamente plantas, eles fazem parte do reino dos fungos. No reino dos fungos, a gente vai ter os fungos propriamente ditos, aqui representados pelos cogumelos, tem mais ou menos umas 28 espécies dessas macroscópicas, mas também tem alguns microscópicos que a gente não enxerga e que tem mais espécies ainda. E o que predomina na Antártica são, na verdade, os líquens. Vocês já ouviram falar de líquens? E alguém já viu líquen na natureza? Quem já viu? Aposto que vocês erraram, tenho certeza que todo mundo viu. Sabe aquelas manchas que tem nas árvores? Vermelhas, cinzas, isso daí é tudo líquen. Só que na Antártica não tem árvore, né? Então os líquens eles ficam no solo, eles ficam sobre as rochas, eles ficam até em cima dos musgos, né? Depois eu vou mostrar. E os líquens eles são uma associação de uma alga e de um fungo. A alga ela faz fotossíntese, ou seja, ela produz alimento. E aí o fungo, espertinho, ele aprisiona a alga no meio das suas hifas. E a pobre da alga fica lá presa, fazendo fotossíntese para o fungo. Em troca, ele dá uma certa segurança para a alga, porque daí ela não fica exposta. Ah, muito obrigada, alguém me ajudou aqui, parabéns. Como é que ficou? Tiago, obrigada. Bom, os líquens na Antártica são mais ou menos assim, ó. Tem alguns que ficam sobre as rochas, né, os crostosos. Olhem esse aqui avermelhado, né? Esse aqui se chama hematoma. Não fica hematoma no nosso corpo quando a gente bate, não fica uma mancha avermelhada. Olha aí, ó, por isso o nome, né? Tem esses aqui também, alaranjados, as cladônias são bem comuns. Os líquens dominam, eles têm mais ou menos umas 500 espécies na Antártica. Bom, então esses dois fazem parte do reino dos fungos. Os fungos, cogumelos, e os líquens, que é uma associação de alga e fungo. E do reino das plantas, né, as plantas verdadeiras, a gente tem 2 grupos de plantas terrestres, né? A gente tem as angiospermas, que são as plantas com flores. Pô, mas ela acabou de falar que não tinha planta com flor na Antártica, como é que é isso? Eu falei que não tem planta grande, né? Não tem árvore. Mas tem uma espécie de grama. Grama vocês conhecem, né? Do campo de futebol, no pátio de casa, né? Na Antártica também tem uma espécie de gramínea, que essa aqui é chamada grama antártica. Então elas são pequenas, como todas as gramas que vocês conhecem. E essa outra espécie aqui, que é o Colobanthus, que não é uma gramínea, ela é de outra família, se chama Caryophyllaceae, e também ocorre lá na Antártica. Mas as plantas mais bonitas da Antártica são quem? As briófitas. E aí eu já estou respondendo uma parte da pergunta que eu fiz no início. As briófitas, elas têm mais ou menos umas 100 e poucas espécies, 113, 115 espécies. Aí elas formam aqueles tapetes imensos que a gente viu na foto. Elas ficam agrupadas, muitas delas nesses tufinhos, sabe por quê? Porque aí, como é muito frio, né, vento e tal, elas acabam se protegendo. Então as de dentro, elas sofrem menos do que as de fora. Igual os pinguins, só que os pinguins, eles se mexem, as plantas pobrezinhas ficam lá paradas, né? Tem várias espécies, então, umas 115, como eu falei pra vocês, bem diferentes. E aqui eu quero que vocês olhem... Não, aqui não precisa, pode ser mais pra frente, que eu vou falar da cor. Olhem só, isso daqui é uma parte de um tapete desses grandes de briófitas que eu mostrei antes. Esses tapetes, eles acabam no inverno ficando todos cobertos pela neve. Daí será que elas morrem? Quem acha que elas morrem? Erraram. Na verdade, elas ficam meio que dormentes, elas acabam tendo todo o seu processo fisiológico muito lento, né? Elas ficam quase que adormecidas. É como se elas hibernassem, não é uma hibernação, mas é quase como se fosse. E aí, toda essa parte seca,
é a parte que seca, que fica coberta pela neve, e quando degela, mais ou menos lá por fim de novembro, início de dezembro, até o março, mais ou menos, que é quando é o verão antártico, que não tem muito gelo, aí elas brotam. Então esse verdinho aí é o tanto que elas cresceram nesse período do verão. E aí todo ano acontece isso. Então elas formam algumas espécies, os tapetes bem espessos, bem, mais ou menos assim, ó, de uns 30 centímetros por conta disso. Algumas se escondem no meio das rochas. E aí eu falei dos líquens que ficam crescendo em cima das briófitas. Eles se chamam mucícolas. Esse marrom aqui é um líquen, ele fica em cima da briófita. Eles crescem numa associação. Bom, e aí essa foto aqui eu quero que vocês olhem a cor. Olhem que legal. Ela é meio alaranjada, né? Vocês sabem por que elas mudam de cor? Para se proteger. Como é muito claro lá na Antártica, né? Tem muita luminosidade. As plantas elas acabam desenvolvendo pigmentos que servem para a proteção dos fotossistemas, que é lá onde elas fazem a fotossíntese para produzir a sua energia. E aí esses pigmentos são os carotenoides. Alguém já ouviu falar dos carotenoides? Alguém já comeu carotenoide? Quem já? Todo mundo, ou melhor, todo mundo que gosta de cenoura. Cenoura tem carotenoide, isso que dá cor alaranjada. E aí esses pigmentos, eles servem para proteger os fotossistemas nesse período que tem muita luz, por isso que elas mudam de cor, certo? Bom, eu esqueci de falar uma coisa. Briófitas também tem um outro nome, na verdade. Briófitas são 3 grupos de plantas. As hepáticas, credo, que nome horrível. Os antóceros, pior ainda. E os musgos. Os musgos, vocês já ouviram, né? Tem um monte ali fora. Depois quem vai fazer a oficina comigo hoje de tarde e amanhã vai descobrir. Bom, mas e aí como é que se coleta a briófita lá na Antártica? E líquen, né? E as outras vegetações. É muito, mais ou menos simples. Mais ou menos se não fosse muito frio, se a gente não tivesse que tirar a luva e a mão ficasse congelada, né? Então a gente retira as plantas, coloca num saquinho de papel, né? Essa daí sou eu coletando. Aqui é o meu colega Adriano coletando líquens. E aí nos dias que tá muito, muito, muito frio, temporal, chuva, aí a gente arma uma lupa e um microscópio lá mesmo. E aí a gente tenta identificar essas plantas. Mas para que, na verdade, que a gente tem que conhecer a vegetação da Antártica, né? Por que será que é importante conhecer? Então tem vários motivos. Eu podia ficar aqui 1 hora, mas eu só tenho mais 5 minutos, né? Mais um? Já passei dos 10? Então tá. Então é o seguinte, ó, vou falar mais 2, pode contar. Então, tem plantas exóticas que estão aparecendo na Antártica, como é o caso dessa graminha chamada Poa annua. Só tinha 2 plantas lá com flores, né? Uma graminha e uma outra. Agora tem 3, que é essa daqui que é exótica. E elas podem tomar conta da vegetação, pode prejudicar o ambiente, inclusive os animais. Também é importante saber dos endemismos, ou seja, plantas que só tem lá. No projeto que eu participo das plantas bipolares, a gente descobriu, bipolares é que tem no Ártico e na Antártica, a gente descobriu que essa daqui é endêmica da Antártica, só tem lá. É importante para monitorar, né, as comunidades, então tem vários estudos que falam das comunidades, das plantas, se elas estão aumentando, se elas estão decrescendo, decaindo, né? E é importante também para conhecer a relação das plantas com os animais. Esse daqui é um trabalho de uma aluna que foi minha e da professora Erli, lá do mestrado. Aí ela estudou as briófitas que compõem os ninhos das escuas. E a última pergunta que eu quero fazer, muito importante, é a tal da história que a gente ouve falar que a Antártica está ficando mais verde. Vocês já ouviram falar isso? Será que é verdade? Pois é, então. O que acontece? Existem alguns estudos que falam, né, que mostram o aquecimento global. A Ana falou sobre o derretimento das geleiras e, de fato, isso está acontecendo. A temperatura da Terra está aumentando, né? Isso faz com que as geleiras diminuam. Aumenta as áreas livres de gelo, que é as áreas onde existe a vegetação, né? E com isso, se aumenta as áreas livres de gelo, obviamente aumenta a vegetação. Isso pode ser um problema bem sério, porque aumenta o nível de gás carbônico, né?
E aí a Antártica, ela tá voltando a ter as condições que ela tinha muito antigamente, que a Fernanda vai falar mais pra frente, certo? E esse é o último. Pra gente pensar, ninguém precisa responder nada agora. Será que a gente pode fazer alguma coisa para que a Antártica fique ainda mais verde e para que a sua biodiversidade seja preservada? Quem sabe vocês podem pensar nisso até para os aplicativos lá da Olimpíada, né? Ok? Então, muito obrigada. Desculpa passar do tempo, mas acho que eu só passei.